Para nós é uma alegria poder servir a este Deus, pregar a palavra, mostrar ao ser humano, aleluia, que existe um Deus todo-poderoso que pode resolver todos os nossos problemas. Aleluia, se confiarmos na sua palavra, neste verdadeiro Deus, Ele é poderoso para resolver todas as causas. Portanto, assim aqui chegamos para pregar a sua poderosa e santa palavra de Deus. Quero ler o versículo da palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 7. Mateus 7, versículo 24. Alguns versículos para a glória do nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia. Muito bem. Estamos falando aqui de uma construção. Jesus, na sua sabedoria infinita, uma sabedoria que não tem fim, é a sabedoria de Deus, e aqueles que recebem a sua palavra também recebem desta sabedoria de Deus. E ele começa dando essa instrução, dando este ensinamento. E ele começa dizendo: aquele que ouve a palavra de Deus e pratica ela, eu comparo a uma casa edificada sobre uma pedra. Aleluia. Porque vindo as chuvas, vindo os ventos e soprando contra ela, ela não cai, porque ela está edificada. Esta casa está construída sobre uma rocha. Mas todo aquele que ouve a minha palavra, disse Jesus, e não a cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que é a mesma coisa de louco, que construiu a sua casa na areia. E vieram as chuvas, correram os ventos, correram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Porque Deus pega, meus queridos, essa estrutura tão formidável, tão linda, tão importante, para nos dar uma lição de sabedoria, uma lição de entendimento. Glória a Deus. Jesus, ele pega uma construção de uma casa terrena para falar da nossa casa espiritual. Glória a Deus. Jesus, ele não era um construtor de edifícios. Jesus, ele não era um construtor de casas seculares. Não, ele estava falando do próprio Espírito do ser humano. Um Espírito vivificado pela palavra de Deus. Um Espírito, ou seja, um ser humano que tem estrutura na palavra de Deus. Era disso que ele estava falando. Uma casa, meus queridos, edificada sobre uma rocha. Aleluia.
as águas dos temporal, jamais, dependendo da altura que ela estiver construída, dependendo da altura desta rocha, da sua fortaleza, jamais ela está segura. É como o ser humano que edifica a sua vida na palavra de Deus. É como o ser humano que ele edifica a sua vida na verdadeira palavra. E a palavra de Deus, ela incomoda, meus queridos. Aleluia! Nós saímos a pregar nas ruas, nós vemos que aqui não há mal nenhum nesta palavra. Qual é o problema que uma palavra como esta traz a alguém, mas o espírito, aleluia, do ser humano se perturba? Aleluia! E esta casa construída sobre a rocha, ela é uma casa firme, ela é uma casa segura na palavra de Deus, ela é uma casa firme, aleluia, para servir a Deus. Esta casa é o próprio ser humano, com a estrutura em Cristo Jesus. Mas aquela casa que foi construída na areia, como diz a palavra de Deus, vieram os ventos, vieram a chuva, correram os rios e combateram contra esta casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Deus não está falando, aleluia, de construção terrena. Ele continua falando do ser humano. Um ser humano que tem... A praça não é sua, meu querido. A praça não é sua. É de todos nós. E Jesus está falando justamente de uma casa espiritual construída sobre a própria consciência do ser humano. Deus está falando de uma casa humana, um ser humano, que a sua vida está trancada em toda sorte de pecado, idolatrias, ruínas, destruição que esta terra oferece. Aleluia! E Deus, ele tem enviado o seu povo a pregar, a anunciar, a falar a sua poderosa palavra, porque ele quer que todos estejam edificados na sua palavra, para que possa garantir, aleluia, estadia no céu, para que ele possa viver uma vida, aleluia, edificada em Cristo Jesus. Esta é a realidade da palavra de Deus. Oh, aleluia! Eu estava falando aqui para o moço há pouco tempo, que quando nós não éramos crentes, aleluia, muitas vezes nós íamos andando por algum caminho, e quando nós encontrávamos um cristão, porque na verdade o cristão, ele é percebido de longe, então nós nos alegrávamos, porque nós sabíamos que os crentes, o verdadeiro crente, ele não vai fazer mal para ninguém. Oh, aleluia! E muitas vezes vamos para as praças pregarem, aleluia, pregar esta palavra. E mesmo se sabendo que crente não leva mal para ninguém, aleluia, só leva boas novas de salvação. Mesmo assim, esta palavra, ela volta a incomodar as pessoas. Aleluia, porque as pessoas nos dias de hoje não conseguem enxergar o perigo que está correndo por desprezar a palavra de Deus. Muitos criaram o seu próprio caminho. Aleluia, um caminho de perdição, um caminho perecível, porque todo ser humano perecerá nesta terra. Semana passada eu estava pregando ali em Santo Amaro sobre o dilúvio. Aquelas pessoas do dilúvio, eles não imaginavam, aleluia, que eles pereceriam
Mas Deus havia falado com Noé. Deus havia dado as medidas daquele grande navio para Noé construir. Noé estava sabendo do que ele estava falando. Noé estava sabendo o que ele estava construindo e para que estava construindo. Aquela grande arca hoje simboliza a palavra de Deus. Aqueles que entrarem por esta palavra escaparão as suas almas. Mas naqueles dias de Noé, unicamente Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas 3 noras, creiam na palavra de Deus, e 8 almas, unicamente eles, ser humano, entraram na arca e foram guardados daquele mal, daquele dilúvio que Deus enviou sobre a terra. Aleluia! Hoje não é diferente, meus queridos. Aqui está a mensagem da palavra de Deus. Aqui está a libertação por meio da palavra salvadora. Mas as pessoas muitas vezes não querem, muitas vezes se torna abusiva. Mas você vai ver, meus queridos, naquele dia do Senhor, aleluia, eu creio que muitos que aqui estão irão me ver naquele dia do Senhor, como nós estávamos pregando a respeito do rico e o mendigo Lázaro. Aleluia, vai conhecer e vai dizer: eu vi aquele moço pregando no Parque Dom Pedro, eu vi aquele moço pregando na Praça da Sé, eu vi aquele moço pregando na 25, eu vi aquele moço pregando na Santa Efigênia. Outros dirão: eu vi quando ele estava em Santo Amaro, eu vi quando ele estava nos bairros, levando a mensagem e anunciando que aquele que aceitasse esta palavra, a palavra de Deus, salvaria a sua alma. E por não dar crédito, aleluia, por não receber a palavra, a instrução, aleluia, por isso cairá em um lugar de sofrimento. E quando chega lá, meu querido, não tem escapatória. Aleluia, não tem alguém que possa tirar o ser humano. Aleluia, não há ninguém que possa tirá-lo de lá. Não é um purgatório como se diz, que alguém vai para lá e depois sai. Aleluia, não. Aqueles que ali caírem jamais sairão, porque o inferno é eterno, assim como o céu também é eterno. Portanto, eu louvo a Deus por esta oportunidade. Agradeço ao meu Jesus por ter me trazido mais uma vez a este lugar. Estamos aqui pregando a palavra de Deus, Parque Dom Pedro, 25. Aleluia, aqui está o General Carneiro, a nossa região, onde fomos criados aqui em São Paulo. Estamos na nossa casa. Aleluia, Deus tem nos levantado para pregar esta palavra e anunciar a sua grandeza, o seu poder, a sua poderosa salvação. Portanto, que Deus venha abençoar a cada um. E se tem alguém para aceitar Jesus, aqui estamos. Nós não perdoamos pecado, aleluia, como as religiões diz que, aleluia, alguém perdoa pecado. Nós oramos a Deus para que Jesus, Ele perdoe os teus pecados, porque só Ele é o perdoador de pecados e ninguém mais. Portanto, que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus.